Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem trabalha com agricultura, meio ambiente ou ecologia: a interação entre insetos e vegetais. Esse tema vai muito além da polinização. Ele envolve adaptações morfológicas, estratégias de sobrevivência e o impacto direto na economia e na segurança alimentar. Para começarmos, precisamos entender quem são os protagonistas dessa relação. De um lado temos os insetos, que pertencem ao filo Arthropoda, classe Insecta. Eles possuem corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen, com exoesqueleto quitinoso, 3 pares de pernas articuladas e muitas das vezes asas. São os animais mais diversos do planeta, com mais de 1 milhão de espécies descritas. De outro lado estão os vegetais do reino Plantae, seres eucariontes, autróficos e fotossintetizantes. Suas células possuem parede celular de celulose, característica fundamental para sua estrutura. Dentro desse reino, temos desde as gimnospermas até as angiospermas. Essas últimas são extremamente importantes para a agricultura. Esses dois grupos pertencem a reinos distintos, mas estão interligados em praticamente todos os ecossistemas terrestres. Entender suas classificações e características básicas é essencial para compreendermos como se relacionam e que essa interação significa para os sistemas agrícolas, para a biodiversidade e para os serviços ecossistêmicos. Agora que entendemos quem são os insetos e os vegetais, vamos observar como essas duas categorias interagem na prática. Um dos exemplos mais conhecidos é a polinização. Insetos como abelhas, borboletas e mariposas transportam grãos de pólen de uma flor para outra, permitindo a reprodução cruzada. Essa simples ação garante a diversidade genética de plantas e aumenta a produtividade agrícola. Mas não é só isso. Muitas plantas desenvolvem mecanismos para atrair esses polinizadores. Cores vibrantes, formatos específicos de flores, produção de néctar, liberação de aromas, são sinais de uma estratégia coevolutiva muito bem elaborada. As flores evoluíram de forma a facilitar o acesso ao néctar por determinados grupos de insetos. E esses insetos, por sua vez, desenvolveram aparelhos bucais especializados para acessar o néctar dessas flores. Existe também o lado defensivo dessa interação. Insetos herbívoros, como gafanhotos ou lagartas, representam uma ameaça para as plantas. Em respostas, elas desenvolveram defesas como espinhos, resinas pegajosas, toxinas e até mesmo estruturas que enganam os insetos. Esse processo é um verdadeiro conflito evolutivo, um empurra-empurra adaptativo entre ataque e defesa. No vídeo a seguir, temos uma breve apresentação de como ocorre a polinização com as abelhas.
Compreender as estruturas anatômicas dos insetos e vegetais nos permite entender o porquê de tantas interações entre eles. Bom, vamos começar com os insetos. O sistema respiratório deles é composto por traqueias que se ramificam internamente e se conectam com o exterior por pequenos orifícios chamados de espiráculos. Essa adaptação permite uma respiração eficiente mesmo em ambientes terrestres áridos. Já no sistema digestivo, encontramos estruturas adaptadas ao tipo de alimentação. Por exemplo, insetos que se alimentam de seiva, como pulgões, têm estiletes, que são especializados para perfurar os tecidos vegetais. Já insetos polinizadores, como as abelhas, possuem línguas adaptadas para sugar o néctar. Agora falando sobre o sistema reprodutor, que também é muito interessante, a maioria dos insetos é ovípara, com fêmeas depositando ovos em locais estratégicos, muitas vezes em folhas ou flores, o que conecta diretamente as plantas. No caso das plantas, temos tecidos fundamentais, como o xilema e o floema. O primeiro transporta água e sais minerais das raízes às folhas, enquanto o segundo, ele transporta os açúcares produzidos na fotossíntese. A presença dos estômatos nas folhas permite trocas gasosas com o ambiente, algo essencial para o metabolismo da planta. Essa anatomia especializada em ambos os grupos permite que desempenhem funções ecológicas que se complementam, mostrando que a interação inseto-planta é também um encontro entre estruturas evolutivamente moldadas para coexistir. A morfologia, ou seja, a forma e estrutura dos organismos, também foi moldada por interações entre insetos e plantas. Um exemplo clássico de coevolução é o mimetismo. Algumas orquídeas, por exemplo, imitam a aparência de insetos fêmeas para atrair machos que tentam copular com a flor e, nesse processo, acabam polinizando. Já entre os insetos, é comum vermos camuflagem. Algumas mariposas possuem asas com padrões que se assemelham a folhas secas ou cascas de árvore. Essa camuflagem os protege de predadores e permite que permaneçam mais tempo alimentando-se das plantas. Também podemos falar de coadaptação, como no caso dos beija-flores com bicos longos e curvos adaptados a flores tubulares, ou dos insetos que desenvolveram partes bucais específicas para flores muito profundas. Isso mostra como a morfologia de ambos os lados se modifica em conjunto. Esse tipo de adaptação coevolutiva é a base da especialização ecológica. Em sistemas agrícolas, entender isso pode ser útil para selecionar polinizadores mais eficientes ou prever o impacto de pragas altamente especializadas. Agora vamos tratar das interações ecológicas propriamente ditas, que podem ser classificadas em três tipos principais: mutualismo, parasitismo e herbivoria. No mutualismo, os dois organismos se beneficiam. Um exemplo é a polinização. O inseto ganha um alimento e a planta garante sua reprodução. O outro exemplo é a dispersão de sementes por formigas, um fenômeno conhecido como mirmecocoria. Já o parasitismo ocorre quando o inseto se alimenta da planta sem necessariamente matá-la. Os pulgões, por exemplo, sugam a seiva das plantas e, ao fazerem isso, enfraquecem o vegetal e podem transmitir vírus. Esse tipo de relação desequilibra a fisiologia da planta e exige um manejo adequado em cultivos agrícolas. Por fim, a herbivoria é talvez a mais direta. Lagartas que devoram folhas, besouros que perfuram caules ou raízes, todos são exemplos de consumo direto. Embora causem danos, esses insetos também ajudam a selecionar plantas mais resistentes, forçando a evolução de defesas químicas ou estruturais. Essas interações, estudadas por pesquisadores como Jansen e Ehrlich, mostram que insetos e plantas estão em um jogo constante de cooperação e competição, algo extremamente relevante para a agronomia e o manejo de agroecossistemas. Para encerrar, vamos analisar um estudo de caso que explica bem o conceito do mutualismo.
a relação entre formigas e acácias. Daniel Jansen descreveu esse fenômeno na América Central. As acácias oferecem abrigo nas cavidades de seus espinhos e produzem néctar extrafloral, em glândulas localizadas fora das flores. As formigas, por sua vez, vivem nesse espaço e se alimentam do néctar. O mais interessante, elas defendem agressivamente a planta contra herbívoros e até mesmo contra outras plantas competidoras, cortando brotos invasores. Em relação, mostra como a coevolução pode gerar parcerias atualmente vantajosas e até independência na prática agrícola. Isso levanta uma reflexão: como podemos imitar ou estimular interações benéficas como essa no sistema produtivo? Além do aspecto ecológico, essa interação tem repercussão econômica. A polinização por insetos, por exemplo, influencia diretamente na produtividade de culturas, como maçã, café, soja e algodão. Estima-se que bilhões de dólares por ano estejam ligados a serviços ecossistêmicos prestados por insetos. Portanto, preservar a biodiversidade não é apenas uma questão ambiental, é uma estratégia econômica e agrícola. E é essa uma das principais mensagens que levamos desse seminário: a interação entre insetos e vegetais. É a base de sistemas resilientes e sustentáveis.